Hoje eu vou montar uma carteira com 10 ações e essas ações elas vão ser escolhidas baseadas no princípio de Benjamin Graham. Benjamin Graham foi um grande investidor dos Estados Unidos, que inclusive foi um mentor de Warren Buffett, escreveu esse grande livro aqui, Investidor Inteligente, e a minha ideia é todo mês fazer essa carteira. Essa carteira baseada nos princípios de Benjamin Graham, ou fórmula de Graham, bateu durante vários anos o principal índice dos Estados Unidos e também uma carteira desse modelo bate o Ibovespa por muitos anos. Mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos para cada vez mais essa informação possa chegar a mais pessoas. Então, vamos lá montar essa carteira baseada na fórmula de Graham. Então vamos lá, pessoal, começar a calcular a carteira de ações baseada nos princípios do investidor Benjamin Graham. Só lembrando que isso não é uma indicação de compra ou venda de ação. Eu vou fazer essa carteira mensalmente, ela é 100% calculada e não tem nenhuma interferência minha. Vai ser de acordo com os princípios de Graham. E isso eu vou fazer aqui uma breve apresentação. E depois dessa apresentação, a gente vai aprender a calcular esse número em uma planilha e vamos colocar aí a top 10, vão ser as 10 ações mais bem classificadas segundo os quesitos adotados por Graham. Só lembrando, o rendimento das ações de Benjamin Graham foi de incríveis 21% ao longo de 20 anos. É um excelente retorno. Só para ter uma ideia, o maior investidor do mundo hoje, que é o Warren Buffett, tem um rendimento de aproximadamente 20%, é 19 ponto alguma coisa, mas a grande vantagem dele é que ao longo de mais de 50 anos. Esse Benjamin Graham realmente foi um grande investidor. Então vamos agora só fazer uma introdução bem básica aqui sobre quem foi Benjamin Graham. Ele foi um professor e investidor de sucesso nos Estados Unidos. Além disso, ele escreveu o livro Investidor Inteligente e também outro livro, Security Analysis, que é considerado a Bíblia do investidor. O Investidor Inteligente é esse aqui, que eu já havia comentado. É considerado o pai da estratégia Buy and Hold. Buy and Hold é quando a pessoa compra a ação e segura a ação por muito tempo. Não fica comprando e vendendo. No mundo das ações isso chama fazer trader ou tradar. Então ele compra e segura, Buy and Hold. E também pai do Value Invest, que é um investimento em valor. Ele nasceu em 1894 em Londres e morreu em 1972 na França aos 83 anos de idade. Ele foi o mentor intelectual da trajetória de Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, que é o dono da Berkshire Hathaway, que é uma holding. Uma holding é uma empresa que detém o controle de outras empresas. E a gente vai basear para fazer a carteira baseada em Benjamin Graham com essa fórmula aqui. A gente vai achar o preço justo da ação, que é o valor intrínseco da ação, segundo Graham, que significa quanto aquela ação realmente deveria valer. E para achar esse valor, ele usou uma fórmula que é raiz quadrada de 22,5 vezes valor patrimonial por ação vezes lucro por ação. Esse 22,5 aqui é uma constante que ele achou da seguinte forma. Ele achava que empresas com PL, que é o preço sobre lucro, teoricamente quanto menor, melhor. Ele achava que empresas com PL acima de 15 eram caras, empresas com valor patrimonial por ação acima de 1,5 eram caras. Então, ele multiplicou o 15 por 1,5 e achou o 22. Então, para saber quanto uma empresa vale, nós vamos calcular 22,5 vezes o valor patrimonial por ação vezes o lucro por ação. A gente achou esse número, por exemplo, esse número foi 10. Aí a empresa hoje, quanto que está o preço dela hoje na Bolsa de Valores? Está 20? Ah, então ele está acima do valor justo, acima do valor intrínseco. Então, não é compra. Mas achamos o valor intrínseco 10 e o preço da ação hoje está 5. Então, ela está com 50% de margem de segurança, é uma boa empresa para poder comprar. Mas isso eu vou explicar aqui, vai ficar bem detalhado ao decorrer da apresentação e também no slide. Então, o que vamos fazer? As duas grandes lições de Benjamin Graham. A primeira lição é análise de risco,
que é comprar barato e com margem de segurança. Esse aqui é o gráfico. Vamos supor que aqui é o preço da ação que é considerado justo. Esse preço considerado justo é o preço que se chega ao calcular a fórmula de Graham. Por exemplo, o 10 que eu falei. O preço justo é 10, mas como o mercado ele é irracional, ele sobe no momento de euforia e cai no momento de medo, alguns momentos o preço vai estar lá embaixo, bem abaixo do valor justo. Então, quando o preço está bem abaixo do valor justo, ele comprava essa ação respeitando uma margem de segurança aqui. No nosso cálculo, a gente vai respeitar essa margem de segurança de 20%. Então, se a empresa ela tem o valor justo, a gente achou o valor justo dela, que é o número de Graham, de 10, e ela está valendo hoje na Bolsa de Valores 9, então ela está com margem de segurança só de 10%, que é 10 menos 9. Então não compensa. A margem de segurança mínima que a gente vai adotar para poder colocar a ação no top 10 da lista aqui, no ranking, é 20%. Então se o valor justo dela, de acordo com o número de Graham, for 10 e o preço dela for 7,5, então ela está abaixo acima dos 20%, ela está com 25% de margem de segurança, então seria compra. E o ranking vai ser graduado, quanto maior a margem de segurança, mais bem classificada a empresa vai estar. Lógico que a gente vai colocar outros quesitos também, porque a empresa pode estar extremamente barata, mas está com prejuízo. A gente vai adotar algumas táticas aqui para não pegar a empresa ruim. Então, as grandes lições de Benjamin Graham foi a análise de risco, que é comprar barato com margem de segurança. Isso faz potencializar a probabilidade de ganho, ou seja, se uma ação vale 10 ela está com preço hoje de 2, o risco desse preço abaixar ainda mais é menor do que ela subir. Então ela potencializa a probabilidade de ganho e também ela reduz a probabilidade de perda. Então o risco de perder também é diminuído. Quanto mais barato a empresa está em relação ao seu valor intrínseco, ao seu valor justo, menor é o risco e maior a probabilidade de ganho. E a outra lição de Benjamin Graham também é a diversificação. Ele orienta a não colocar todos os ovos em uma cesta. E uma coisa muito importante aqui é que essa diversificação é muito importante também quando se fala de moeda. Então você investe em renda fixa aqui no Brasil, ações no Brasil, fundos imobiliários no Brasil, mas não tem nada em dólar. E quando eu falo em dólar, na minha opinião, a melhor forma de se expor ao dólar é comprando ativos em dólar, comprando fundos imobiliários em dólar, comprando ações em dólar, comprando, se for o caso, commodity em dólar, comprando ouro, mas em dólar. Então, eu prefiro comprar ações e fundos imobiliários. Nos Estados Unidos, os fundos imobiliários se chamam REITs. Então, essa diversificação na moeda também é muito importante. Lembrando que a nossa moeda, o real, não é uma moeda tão forte. Então, é bom sempre ter investimentos em moeda forte, no caso, o dólar. E aqui agora a gente vai colocar algumas informações. Ele teve o retorno de simplesmente 21% ao ano durante 20 anos. É um retorno surpreendente durante tanto tempo, um retorno tão alto. Se alguém tivesse investido 10 mil dólares em 1936, após 21 anos, teria 451 mil dólares e 325. Então, um retorno bem expressivo. E uma carteira de ações feita aqui no Brasil, baseada nesse número, do dia 4/7 de 2017 até o dia 1/2 de 2019, então aí 1 ano e meio mais ou menos, teve um rendimento de 200% contra 56,4% do índice Bovespa. Essa fonte é da casa de análise Dica de Hoje. Lembrando que essa fonte aqui é uma informação pública, está lá no blog deles. E isso aqui é uma frase de Benjamin Graham: o preço é o que você paga, valor é o que você leva. E a ideia dele era comprar boas empresas de valor a preços muito baixos. Isso é o Velho Invest, um investimento em valor. E aqui vão ser os pré-requisitos para a gente montar essa carteira. Para a gente calcular, a primeira coisa que vai fazer é calcular o número de Graham, que é 22,5 vezes lucro por ação, vezes valor patrimonial por ação, e isso tudo nós vamos calcular a raiz quadrada. Esse é o valor justo da ação, é o valor intrínseco da ação. Mas para essa empresa entrar nessa carteira,
ela tem que ter lucro constante nos últimos 5 anos. Porque uma empresa ela pode ser tão barata a ponto de entrar na carteira, mas está tendo prejuízo atrás de prejuízo. Isso não é o ideal. A empresa vai ter que ter valor patrimonial por ação e lucro por ação positivo. A empresa não pode estar no negativo, não pode estar no prejuízo. O volume médio da empresa vai ter que ser acima de 100 mil. Às vezes tem umas boas empresas que entram aqui, mas não tem negociação significativa na bolsa. Tem lá 5, 10, 20 mil reais por dia apenas de negociação. Então essas empresas elas têm muito pouca liquidez. Então a gente não vai pôr na carteira, a gente vai excluir. Então para entrar nessa carteira ela tem que ter em negociação na Bolsa de Valores no mínimo 100 mil reais, que é o volume médio de negociação. Esse volume é calculado em 21 dias. A margem de segurança, como eu falei, tem que ser de no mínimo 20%. Ou seja, a gente encontrou o número de Graham para aquela ação de 10. Se o preço dela hoje tiver 9, 9,5, 8, não entra na carteira. Entra na carteira, mas não vai estar no top 10, porque a margem de segurança é menos de 20%. A carteira vai ter 10 ações. E quanto maior a margem de segurança, melhor vai ser a classificação daquela empresa. Aqui é um exemplo prático. A ação custa R$ 7,00, o número de Graham é 10. Então, hoje ela está custando 70% do número de Graham, então ela está com uma margem de segurança de 30%, que é 100 menos 70. Logo, ela está com a margem de 30%. Só que se você comprar essa ação a R$ 7,00, para ela chegar a R$ 10,00, ela tem um caminho de ganho aí de 42,85%, que é como se calcula a rentabilidade. Se você comprar por 10, se você comprar por 7 e vender por 10, vai ter um ganho de 42,85%. Essa carteira vai ser feita mensalmente. Todos os meses eu quero fazer essa carteira e a gente vai acompanhar também. Eu vou colocar uma planilha do Google Drive que a cotação das ações são feitas automaticamente. E todo mês eu vou mostrar essa carteira, vou tentar fazer no primeiro dia útil de cada mês a atualização dessa carteira. Lembrando que hoje é sexta-feira à noite, a bolsa já fechou e o preço das ações que eu vou pegar hoje vai ser o fechamento de hoje mais cedo. Então as ações vão entrar hoje com base no fechamento do pregão de hoje, dia 29 de maio de 2020. Pessoal, então, vamos lá montar a carteira? É isso aí. Agora a gente vai para a parte operacional, como que a gente vai montar essa carteira, seguindo aqueles pré-requisitos que eu falei. E essa carteira ela vai ficar sempre atualizando, dependendo da cotação, que é de 20 em 20 minutos. Vai ficar atualizada no meu Google Drive, é uma planilha do Google Drive. Tem uma fórmula que a gente coloca no Google Drive, nas planilhas, que a cotação é atualizada a todo momento. E todo mês eu vou fazer o top 10 das ações mais descontadas em relação ao número de Graham. Eu vou atualizar essa planilha mensalmente. Aqui a gente vai entrar na plataforma que eu vou usar para fazer isso, é a Guia Invest. Eu vou em Explore, vou em Modelo dos Estratégicos, em brancos. Vou colocar aqui o número de Graham, vou salvar. E agora aqui eu vou colocar os indicadores que eu quero. Tipo de ação, que aqui eu vou excluir ativos que não são ações. E cadastro tipo de ação. Último preço, que é para ver se a ação está descontada ou está acima do número de Graham. O último preço foi o preço que a ação fechou hoje à tarde, hoje é sexta-feira, dia 29 de maio. Volume médio, 21 dias, que eu falei que tem que ser maior que 100 mil. A ação não pode ser pouco negociada na bolsa. Indicador financeiro, eu vou usar valor patrimonial por ação e o lucro por ação. Os dois têm que ser positivos e os dois são usados na fórmula de Graham. E outra coisa também que eu vou levar em conta aqui, ela tem que ter o lucro líquido constante nos últimos 5 anos. Dá para fazer essa fórmula de Graham com muitos outros indicadores, por exemplo, você pode usar o crescimento do lucro constante nos últimos anos, o ROI acima de 15, margem líquida acima de 15, mas a princípio eu vou usar esses indicadores aqui apenas. Então vão ser o tipo que eu tenho que excluir, o que não é ação, o preço, o volume, o lucro por ação, o valor patrimonial por ação e o lucro tem que estar constante.
Primeiro aqui eu vou excluir alguns tipos de ações, alguns ativos que não são ações. CI eu vou excluir, DR3 vou excluir, DRN vou excluir, FI, que é fundos imobiliários, vou excluir. DR3 e DRN são ações do exterior que são negociadas aqui na bolsa, então eu vou excluir. IBOD é o índice Bovespa, eu vou excluir. Vamos só a OPN e TPR eu vou excluir também. Então vai ter que ser diferente disso aqui para poder entrar no meu radar. Lucro líquido, eu vou colocar que tem que ser igual a sim. O lucro líquido constante nos últimos anos tem que ser igual a sim. Então eu vou filtrar. Os outros filtros eu vou fazer no Excel. Então aqui eu vou baixar a minha planilha com as ações selecionadas. Agora eu vou fazer o número de Graham. E aqui a planilha que a gente baixou. Vou excluir o tipo, porque o tipo eu classifiquei lá na própria plataforma. Aqui é a sigla da ação, aqui é o nome da ação. O preço, que faz parte da fórmula de Graham. O volume, que a gente vai colocar o volume acima de 100 mil reais. Valor patrimonial por ação, que tem que ser positivo. E o lucro por ação, que tem que ser positivo. O lucro constante eu filtrei lá também, então vou excluir aqui. Lembrando que o lucro é constante, o valor patrimonial por ação é positivo e o lucro por ação também é positivo. Agora aqui eu vou colocar mais outras colunas. Aqui vai ser o número de Graham, que é a base de toda a fórmula. Vou colocar também aqui a porcentagem em relação ao preço. Então, se o número de Graham é R$10 e a ação custa R$7, ela está com 70% do preço. Então, aqui é a porcentagem em relação ao preço de Graham. E aqui vai ser a margem de segurança. O que é a margem de segurança? Se a ação é R$7 e ela custa 10, aliás, se a ação é R$10 e ela custa 7, esse 7 corresponde a 70% do preço em relação ao número de Graham. E qual é a margem? A margem é o 100% menos o 70%. Então ela está com a margem de 30%. Número de Graham, 10. Preço da ação, 7. O preço da ação corresponde a 70% do número de Graham e tem uma margem de segurança de 30%, que é o 100 menos 70%. Então essa aqui é a margem de segurança. E aqui eu vou colocar outra coluna que vai ser a possibilidade de ganho se a ação chegar até o número de Graham. De ganho ou de perda. Deixa eu colocar aqui. De ganho ou de perda. Porque ela pode estar acima do número de Graham e se a pessoa comprar de acordo com o Graham, ela tem uma possibilidade de perda e não de ganho. Então, vamos pôr filtro nisso aqui tudo. Colocar filtro. Beleza. Colocamos filtro. Então, agora vamos lá fazer os cálculos. Número de Graham. Lembrando que o número de Graham é raiz quadrada de 22,5 vezes lucro por ação vezes valor patrimonial por ação. Então, esse é o número de Graham. A gente vai arrastar aqui até o final. E calculamos o número de Graham de todo mundo. Agora vamos só colocar aqueles filtros que eu falei. O lucro por ação ele tem que ser positivo, então ele tem que ser maior do que 0. Aqui não vai mudar nada não, porque se o lucro é constante ele é positivo, mas vamos colocar o filtro. Tem que ser maior do que 0. Tá? O volume diário, a média, tem que ser maior do que 100 mil. Porque às vezes a empresa é boa, mas ela negocia muito pouco, então ela fica sem liquidez. Então vamos calcular o volume aqui, no mínimo 100 mil reais por dia. Ok, vamos ver quantas ações que deu. O total aqui da bolsa tem 350 ações mais ou menos, deu um total de 101 ações. O número de Graham, eu vou colocar aqui só 2 casas decimais. Tá ótimo. E agora aqui vamos começar com os cálculos. Qual a porcentagem do preço? Então eu vou colocar o preço dividido pelo número de Graham, que é o preço justo, o valor justo ou o valor intrínseco. E aqui
eu vou também colocar em percentagem. Agora eu vou arrastar tudo para baixo, para fazer igual com todos. Isso. O que significa esse 418 aqui? Significa que o preço da ação da Comgás, que é R$ 162,56, em relação ao número de Graham, que é o preço que ela deveria valer, segundo Graham, ela está acima 418%, ou seja, ela está muito mais cara do que deveria valer. Agora a gente vai calcular a margem de segurança. O que é a margem de segurança? A margem de segurança vai ser 100% menos o preço, a porcentagem do preço. Então, ela tem uma margem de segurança negativa. O que isso significa? Significa, se a gente comprar essa ação aqui, e se ela chegar no número de Graham, a gente vai ter uma margem de segurança negativa. Essa ação que nem entra na lista. E que a gente vai colocar para todo mundo também. Ok. E o que é a possibilidade de ganho? A possibilidade de ganho é, se eu comprei a ação por 2 e ela deveria valer 10 segundo Graham, essa porcentagem de 2 até 10 é a possibilidade de ganho. E como que calcula isso em matemática financeira? É o preço final, que é o número de Graham, que é o número que a gente espera que a ação chegue, dividido pelo preço inicial, que é o preço que a gente comprou, menos 1, esse 1 representa 100%. Então, se a gente comprar essa ação e ela chegar no número de Graham, a gente vai perder 76% do nosso capital investido nessa ação da Comgás. Então vamos lá. Aqui o filtro vai ser basicamente igual para todos, mas eu vou colocar aqui margem de segurança. Quanto maior a margem de segurança, melhor a ação. Ou seja, margem de segurança, 71%. Um exemplo, a ação da Eucatex, hoje ela custa R$ 4,48. De acordo com Graham, o preço dela deveria ser R$ 15,19. Esse R$ 4,48 corresponde a apenas 29% do preço. Se o preço dela corresponde apenas a 29% do que ela deveria valer, qual que é essa diferença? 100 menos 29. Então eu tenho uma margem de segurança aqui de 71%. Então essa ação é uma excelente ação, é a primeira ação do ranking. Quanto maior a margem de segurança, melhor. Mas a margem de segurança também vai estar em proporção com a possibilidade de ganho também. Então margem maior, proporção, possibilidade de ganho maior. Então aqui é proporcional. E aqui é inversamente proporcional. Mas esse vai dar sempre 100. Então, vamos lá pegar as 10 ações melhores, que vai ser Eucatex, Banrisul. Aqui é Banrisul de novo, mas repetiu, então vamos pegar a que está mais barata. Eucatex, Banrisul, Yosh Maxion, Pentenat, Graziotin, Alupar 4, Alupar 11 é a mesma ação. Esse 4, esse 11, esse 3, esse 6 são classes de ações diferentes, mas é a mesma empresa. Então deu 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banco do Brasil, Banco ABC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Santander e Metisa. Então aqui foram as 10 ações. Então vamos fazer o seguinte, vamos até Metisa, e a gente vai copiar, e vamos levar agora lá para a nossa tabela. E aqui agora ficou classificada de acordo com a maior margem de segurança. E agora ficou classificado como a maior margem de segurança entre os primeiros lugares do ranking. Então aqui está Eucatex, Banrisul, Yosh Maxion, Pentenat, Graziotin, Alupar, Banco do Brasil, Banco ABC, Banco Santander, Metisa. Então a gente vai pegar aqui, e a gente vai criar agora uma tabela lá no Google Drive. Essa tabela vai ser atualizada.
Então aqui eu vou colocar a ação. E eu vou excluir a ação que foi repetida. Banrisul 6 e Banrisul 3. O Banrisul 6 está em cima, então ela está mais descontada. Então eu vou excluir aqui. Pentenate, Gazotinha, Alupar 4, Alupar 11. Então eu vou excluir a Alupar 11. A Alupar 4 está mais barata. Então deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Santander. Vou excluir esses dois Santander aqui. Excluir. Metisa, Alupar, Alupar já entrou. Excluir Semig também. Excluir. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o preço da ação. Tem uma fórmula aqui no Google para a gente colocar o preço da ação. É o Finance. A gente vai colocar, já está Google Finance, parênteses, coloca a casa, ponto e vírgula, aspas, e vai escrever Price. Isso. Aqui o preço é automático. Esse aqui, essa vai ser a ação. Esse vai ser o valor inicial. Esse vai ser o valor final. Que no caso aqui vai ser o mesmo. Google. Vou colocar aqui preço da ação. Price. Esse valor inicial é o de hoje. Então, como se a gente estivesse comprando a ação no final do pregão. Aqui eu vou copiar e colar só para esse valor não mudar. Colar somente valores. O que vai acontecer? Esses valores aqui, só eles vão mudar. Só eles que tem fórmula. Ó. Tá vendo? A ação, valor inicial, eu tirei a fórmula desses aqui. Então, os únicos valores que vão mudar vai ser o final. E aqui eu vou calcular a rentabilidade. Rentabilidade. E o que é rentabilidade? Rentabilidade é preço final dividido por preço inicial menos 1. Esse 1 representa 100%, então a rentabilidade aqui é 0, porque o valor inicial é o mesmo ainda do valor final. Então agora aqui a gente vai, só dar um exemplo, se essa ação aqui fosse para 200, olha lá, 4 mil e tantos %. Então a gente vai voltar aqui, e aqui eu vou colocar a rentabilidade aqui normal para todos. E aqui eu vou colocar a média da rentabilidade, média. Vai ser quanto que essa carteira vai na média performar. Então aqui a gente vai colocar para ficar mais bonitinho aqui. Ação. Ok. E aqui a gente vai colocar que essa é a carteira que começou. Essa carteira vai começar a valer em junho. Então hoje é dia 29 de maio. 29. Então essa carteira vai começar a valer no primeiro dia útil, que vai ser dia 1º de junho. Então essa carteira vai começar a valer 1º de junho e vai até o final de junho. Então essa aqui é uma carteira montada em 1º de junho. Eu vou fazer mensal, mas eu vou deixar também essa carteira aqui, vou deixar ela perpétua. Na próxima edição eu vou fechar ela, quanto que rendeu no mês, e também vou deixar ela perpétua. Quanto que quem comprou essas ações aqui em junho performou daqui vários meses. Lembrando que não é indicação de compra. O pessoal pensa fazer isso com mais grandes investidores. Peter Lynch, o Barsi, que tem como referência o Décio Bazinho. Então, se gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos para a gente poder fazer esse canal crescer e chegar mais informação financeira para as pessoas. E quem quiser que eu compartilhe essa carteira aqui, só deixar o e-mail aí que eu vou compartilhar para você estar acompanhando a performance dessa carteira. Então é isso, um abraço e até mais. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos.